Fala galera, beleza? Rodrigo aqui e sejam bem-vindos a um vídeo aqui no YouTube um pouco diferente. Bom, pelo que vocês podem ver, esse vídeo não é um vlog, esse vídeo é um vídeo, na verdade, onde eu estarei falando sobre o início da Geekdot. E muita gente vai me perguntar, Rodrigo, você tem autoridade para isso? Óbvio, até porque eu sou amigo pessoal do dono. E eu vou contar algumas coisas que vocês não sabiam em relação ao início desse empreendimento. E algumas curiosidades legais em relação à minha carreira. Então, se você conhece a Geekdot ou se você simplesmente conhece o Rodrigo Lucas, por favor, ouça esse vídeo, porque vai ser bacana, vai ser muito legal. Você que está aí agora nesse momento sentado, você que está deitado, você que está no celular, no computador, na sua Smart TV, se acomode, porque a história vai ser longa, mas vai ser gostosa de ouvir. Então é isso. Chega de delongas e vamos ao assunto do vídeo. Antes de falar sobre a Geekdot, eu preciso primeiramente me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Rodrigo Lucas, sou jornalista, estou nessa empreitada da comunicação social sem ter o diploma desde 2016, que foi quando eu comecei a fazer TV na internet. E foi nessa época que eu conheci o Ronald Luz. O Ronald Luz é o dono da Geekdot, para quem não sabe. Ele que já fez vários projetos de comunicação, ele que é uma pessoa que sempre militou nessa área junto comigo e que hoje está nesse projeto que cresceu bastante. O início da Geekdot, eu posso antecipar aqui que muita coisa que aconteceu surpreendeu até nós mesmos, surpreendeu o próprio dono, porque a gente não esperava que a Geekdot chegasse a esse patamar que ela tem hoje. A gente não esperava. E eu posso dizer que aquele Ronald de 2016, que começou junto comigo, era um Ronald um pouco diferente dele hoje. Aliás, bem diferente. Eu estava até conversando intimamente com ele, porque como a gente sempre faz, porque o Ronald, ele deixou de ser meu amigo e passou a ser um irmão praticamente. Bom, uma pessoa que eu posso contar os meus problemas, que eu posso contar as coisas que acontecem na minha vida, ele também conta as coisas que acontecem na vida dele. É uma relação aberta, é uma relação que eu posso dizer que a gente já brigou como todos os irmãos brigam, assim como a gente já teve vários momentos de felicidade em nossa vida. Então, é assim, é uma relação como qualquer outra. Toda relação ela tem altos e baixos. E não seria diferente a minha relação com Ronald Luz. Nessa época, o Ronald Luz, ele tinha outro sonho. Ele não tinha o sonho de montar uma TV de animes. Ele tinha o sonho de ser um apresentador de televisão como foi o Gugu. Como foram os apresentadores de televisão dos auditórios. Então, esse era o sonho dele, assim como meu sonho já era ser um jornalista, mas eu pensava, poxa, eu quero cobrir a área de games. Eu não queria ser um jornalista apresentando jornal a vida toda. Eu pensava, vou apresentar jornal? Sim, mas o meu sonho mesmo era estar na área de games. Eu acabei desencanando da área de games. O Ronald, acabou que a gente meio que se afastou um pouco, porque as TVs pela internet elas começaram a acabar, porque não tinha perspectiva de crescimento, porque antes você não tinha o IPTV tão consolidado como ele está consolidado hoje. Você não tinha TV Aracati Forte nessa época, você não tinha outras iniciativas de televisão pela internet. Você tinha as iniciativas de televisão que a gente conhecia pela internet estavam acabando. E aí, na época, a gente acabou meio que se afastando um do outro, não porque a gente brigou e tal, não, porque é a vida, cada um seguiu o seu caminho. O Ronald seguiu o caminho dele pelo rádio, eu continuei falando com ele. Aliás, eu sempre me mantive próximo a ele, mesmo tendo se afastado um pouco por a gente não ter mais projetos conjuntos. E cada um foi para um canto. A gente começou a desenvolver projetos de rádio, eu comecei a desenvolver projetos no YouTube, eu comecei depois a desenvolver projetos também em rádio, e aí a gente voltou a se reaproximar por causa das
web rádios que eu criei, poxa, que foram várias. E aí a gente voltou a ter uma relação de amizade. E aí, uma TV que a gente tinha uma relação de amor e ódio, que era a Latinasat, que foi a TV, aliás, que a gente precisa agradecer, eu e o Ronald, primeiramente, porque talvez se não fosse ela, hoje a gente não estaria aqui. Eu não teria a TV Cidade e o Ronald não teria a Geek Dot. A gente, pelo menos o Rodrigo Lucas, ele vai fazer aqui um agradecimento à Latinasat. Agora, se o Ronald quiser agradecer ou não, aí é uma questão dele, eu não tenho nada com isso. Até porque ele pode chegar para mim e falar: Rodrigo, eu já queria ter televisão antes da Latinasat. Tudo certo. Mas eu vou falar aqui que depois da volta da Latinasat, a gente se reaproximou de verdade. A gente passou a ligar um pro outro todo dia, a gente passou a conversar direto, a gente chegou a fazer live junto no Instagram, a gente passou a ter uma relação de amizade. Por quê? Porque o Ronald queria ter seus projetos na Latinasat e eu era o locutor de chamadas da Latinasat. Então a gente conversava direto sobre a televisão, sobre as coisas que o Viriato fazia de errado, sobre o que ele fazia de certo, e a gente conversou bastante, entende? Então eu até devo essa reaproximação nossa, minha e do Ronald, foi graças à Latinasat. Isso eu posso colocar na conta, realmente, pelo menos pela minha parte. Mas além das web TVs, o Ronald sempre desenvolveu projetos em rádio, como eu contei antes. E em 2020 ele já tinha a Rádio Metrô. A Rádio Metrô, que fez 3 anos esse ano, é uma rádio que está no ar já na internet. É uma rádio diferente das outras. É uma rádio que produz ao mesmo tempo que ela faz os programas dela de forma artesanal, de forma a moda Bangu, como eu gosto de dizer. É uma coisa gostosa, porque não é aquela coisa padrão Globo de qualidade. Não é aquela coisa sisuda, não é aquela coisa robótica, não é aquela coisa engessada que nem o locutor gosta de se ouvir quando está em casa. Entende? A Rádio Metrô, ao contrário, é uma coisa gostosa. Sempre que eu participei da Rádio Metrô, de programas lá, da própria equipe Bola Furada, que é a equipe esportiva de lá, eu sempre me senti bem ali. Eu sempre me senti em casa. Então, o Ronald, como eu sempre disse, ele sempre militou na área da comunicação social. Mesmo sem ter diploma de jornalista, mesmo sem nada, mesmo sendo um jovem doido, como muitos diriam. Mas até porque o Ronald, ele, para mim, e aí é uma coisa que eu penso, ele tem um diploma que vale mais que o diploma de jornalismo. Muitos colegas meus de profissão, muitos amigos meus de profissão vão dizer: como assim, que diploma é esse? É o diploma da ética. Um diploma que está faltando, inclusive, em muitos dos nossos companheiros de profissão. E o Ronald tem, de sobra, para dar e vender. Voltando agora ao assunto do vídeo, que é a Geek Dot, em 2021 ele chega para mim numa ligação e diz: Rodrigo, eu vou ter minha TV. Na época a Latinasat já tinha acabado de novo, na época a gente estava fora do ar. Não, eu estava na TV Metropolitana nessa época, mas o Ronald, ele estava fora do ar em televisão. Aí ele chegou: Rodrigo, eu vou ter minha TV. Aí eu falei: sério? Como é que vai ser sua TV? Bom, a minha TV, ela vai ser uma TV voltada para animes. E aí, eu vou falar uma coisa para vocês. E aí eu fiquei preocupado, como um pai se preocupa com o filho. Porque eu pensei, naquela época a loading já tinha acabado. E aí eu comecei a falar comigo mesmo: cara, será que esse projeto vai dar certo, cara? Canal de anime, o público de anime, infelizmente, uma parte dos otakus, que foi a parte que eu conheci, não são os fãs da Geek Dot que são assim. Pelo contrário, eles me mostraram que eu estava completamente errado. Mas eu achava: poxa, otaku, eles são isso, são aquilo, não sei o que. Pô, canal de anime, isso não vai dar certo. É canal segmentado, canal de nicho, bababá, bebê. Ele não vai conseguir alcançar. Eu fiquei preocupado. Mas eu lembro que eu nunca falei sobre essa preocupação com ele na época. Mas eu lembro que eu tentei convencer ele
a mudar o foco do canal. Isso eu lembro, a fazer um canal de variedades. Mas, graças ao bom Deus, que ele não ouviu o Rodrigo Lucas. Porque talvez hoje ele não tivesse mais nada. Porque, eu vou falar para vocês, o Ronald chegou para mim e mostrou que eu estava super errado. O Ronald mostrou para mim que canal de anime dá certo, que canal segmentado dá certo, é só você saber trabalhar. E o Ronald, graças à equipe, não foi sozinho. A Geekdot tem uma equipe, desde a época que era a Anne. Uma equipe competente, e eu posso citar nomes, eu posso citar o Leonardo Blue Striker, posso citar o João Pedro, o JP, posso citar o Pablo César, posso citar várias pessoas, como por exemplo os dubladores, que eu não vou lembrar aqui o nome dos locutores de chamada, mas eu posso citar todas essas pessoas que fizeram que o canal fosse o que é hoje. Tanto que quando a Anne TV foi ao ar, eu fiquei impressionado, fiquei, meu Deus, isso aqui é qualidade de canal TV a cabo. Isso aqui não é Web TV, isso aqui é TV a cabo, cara. Ali eu comecei a pensar, cara, será que eu estou errado? E graças a Deus, eu posso dizer, eu estava errado. E eu até peço desculpas, Ronald. Me desculpe por ter sido um imbecil. Me desculpe. Mas por outro lado, isso foi bom, para mostrar que a gente não é dono do mundo, que a nossa opinião não é a coisa mais importante do planeta, que muitas das vezes a gente pode estar errado, que a gente pode fazer alguma coisa e dar super certo, sendo que aquela outra pessoa que está do lado pode pensar, meu Deus, será que vai dar certo, não sei o que. Tanto que quando o Ronald mudou o nome de Anne para Geekdot, e eu não vou falar o porquê que o nome mudou, eu vou deixar para que o próprio Ronald fale sobre isso se ele quiser. Se ele não quiser, tudo bem. Mas foi algo interno, eu não quero entrar aqui nesse vídeo. Mas agora voltando ao que eu estava falando antes, em relação à mudança de nome de Anne para Geekdot. Bom, eu posso dizer que eu não fiquei contra a mudança de nome. Por quê? Porque o nome ele abre um leque maior. Porque antes o nome Anne TV se restringia a apenas animes. E hoje o nome Geekdot é um nome que você acaba comunicando além do público de animes. Você comunica para um público geek, que é algo enorme, é algo imenso. Então quer dizer, pluralizou o canal, melhorou o canal, trouxe mais conteúdo para o canal, o nome, e ainda por cima outra coisa. O Ronald, por ele, não ia trocar o nome, ele foi obrigado a trocar o nome. Mas eu não vou dizer que isso não foi bom, porque isso trouxe mais credibilidade para a marca. Eu devo a TV Cidade para o Ronald, porque o Ronald me encorajou a criar minha televisão. Me incentivou, me deu todo o apoio, e hoje eu tenho a cidade, e tudo que eu tenho hoje, que eu construí em relação à televisão, eu posso dizer que foi ao lado do Ronald. E é por isso que eu gravei esse vídeo, para dizer que eu sou grato por tudo que você fez por mim, eu sou grato pela pessoa que você é, eu sou grato por tudo que aconteceu com a gente, não só com a sua televisão, não só com a sua vida profissional, não só com a sua vida pessoal, mas também com a minha vida. Porque as nossas vidas, a vida de quem está ao redor do Ronald, mudou bastante, daquela época até hoje. Então, eu só tenho a agradecer, eu só tenho a dizer que a história da Geekdot não era só aquilo que vocês viram no ar, tinha muita coisa por trás, e eu quero dizer que era muita coisa positiva. Aliás, só teve coisa positiva. Claro que tivemos momentos negativos, claro que o Ronald teve momentos que ele queria desistir, assim como eu tive momentos que eu queria desistir da minha própria vida. Todo mundo passa por dificuldade. Quem começa de cima vai cair. Quem começa de baixo, uma hora tem que subir. Você pode ficar no mesmo lugar, mas uma hora você pode subir. E foi o que aconteceu com a gente. A gente está subindo com humildade, sem falar mal de ninguém, fazendo apenas o nosso trabalho. Até porque a melhor resposta é o trabalho.